E a gente vai bater um papo hoje sobre algumas coisas da vida, né? Já que a gente vai refletir, eu ia trazer um espelho, mas não teve tempo, então a gente vai refletir de outra maneira. A gente vai refletir sobre como a gente vem evoluindo tecnologicamente, né? Equipamentos fantásticos, velocidade fantástica, mas os nossos sentimentos continuam primitivos, os mesmos lá de trás. Nossos medos, nossos amores, nossos ódios, as nossas ansiedades, isso tudo permanece conosco. Por quê? Nós ainda temos que aprimorar muito. Nós temos uma parte técnica e tem uma parte que a gente tem que tentar dar uma melhoradinha. E essa parte que tem que tentar dar uma melhorada é que eu vim trazer uma reflexão para a gente ver algumas coisas. A gente sabe fazer manutenção de algumas coisas, do carro, põe na revisão periódica, né? A gente tem um pouquinho de dificuldade de mexer com a nossa carcaça. A gente, de vez em quando eu faço, mas eu não estou sentindo nada, e vai deixando para lá, e daqui a pouco vai dar uma sensação que, puxa, devia ter feito antes. Essa sensação é muito ruim. Então, é sempre legal, todo mundo sabe que prevenção é legal, manutenção preventiva das máquinas, né? Mas a gente não faz isso nem com ar-condicionado, né? Aquele filtro que devia ser trocado não sei cada quanto tempo, fica lá um tempão, e a gente fala, tá bom, né? Deixa quieto como está. A gente se acomoda com muita facilidade. E as coisas vêm mudando de uma forma bem legal. Antigamente a televisão era bem grande, né, gente? E as pessoas não tinham controle remoto, tinha que levantar, trocar de canal, abaixar o volume, né? Hoje a televisão está bem fininha, né? E, em compensação, as pessoas agora reclamam quando o controle remoto não funciona. Bate porcaria, isso aqui dá uma droga, não sei o quê, né? O vidro do carro era movido a feijão. Você tinha que fazer a manivela. Agora, pim, pum, pim, aperta o botãozinho. Direção hidráulica, né? Fica uma moleza dirigir agora. E a gente vai falando, mas é evolução. Tudo bem que é evolução, mas, em compensação, a gente está ficando de um jeito estranho. Antigamente, você tinha que andar para caramba para pegar o ônibus para ir para trabalhar. Descia, tinha que andar para Chuchu até chegar lá. Agora o pessoal reclama que, mas onde está parando isso aqui, meu? Né? Cadê minha carona? Por que meus pais não vão me levar hoje? E as pessoas ficam um pouquinho estranhas, né? Eu estou comentando, a gente tem uma movimentação de paralisação dos alunos, uma série de coisas, e quais são as suas exigências, né? Então, eles falam que tem várias exigências, né? Evitar os cortes, ter mais gente. Na área da medicina, eles querem que o 5º e o 6º ano sejam remunerados, porque também dão plantão, e que tem café da manhã. Eu falei, gente, vocês estão meio esquizofrênicos, né? A gente está sem grana, de uma forma geral, e a gente vai aumentar o gasto. Imagina que o pai de vocês, tanto o pai quanto a mãe, perderam o emprego. E aí você fala, mas eu quero viajar nas férias para a Europa. Eu estudei o ano inteiro, é meu direito. Gente, às vezes não dá. Se eu estou sem grana, baixa a bola aí, meu. Não, mas eu estudei o ano inteiro, eu tenho direito, eu tenho que viajar. Então a gente está querendo muito e faz pouco. Aí eu perguntei, mas quanto a corrupção é? Eu acho errado assinar a lista para o outro. Gente, errado é um ato corrupto. Mas não é bem assim. Falei, então, se eu vou para Brasília, você assina para mim lá o que eu preciso fazer. Eu também acho muito desagradável entrar no bandejão com o crachá do colega. Também não é correto, gente. Então, a gente faz um monte de coisas esquisitas e depois nós reclamamos. Tem gente que dá jeitinho no imposto de renda para pagar menos. Se for medir isso legal, tem coisas estranhas aí. Então, nós não somos os melhores do mundo para poder falar que fulano é horrível. Nós também temos boa parte de um monte de coisas aí para a gente ver. Por isso que as reflexões vão dos exemplos que a gente dá. Que tipo de exemplo? Eu estou com os filhos no carro, alguém vem pedir esmola, eu falo, não tenho, e às vezes eu não tenho mesmo, ou posso não querer dar, mas eu não preciso fazer um comentário maldoso. É vagabundo, devia estar trabalhando, os filhos estão ouvindo isso. Será que é vagabundo mesmo? Que tipo de conceito eu estou passando para quem está junto de mim no carro? Então, a gente verbaliza as coisas, não presta atenção quem está ao nosso redor. Na nossa área de trabalho também. Às vezes tem um cara estagiário, o cara pega e solta aquela pérola, né? E aí fica aquela sensação, fala, será que é assim mesmo, né? Está estranho. E eu aprendi muito com o pessoal da tecnologia, porque quando as coisas não funcionam bem, você desliga e liga de novo. Não é assim que vocês fazem, mais ou menos? Vê se vai. Agora desliga e liga, vamos ver agora se ele reconhece essa desgraça, essas coisas todas. Então é um negócio legal. E o que é mais interessante é que isso é mais velho do que vocês imaginam.
quase todas as noites você desliga e liga de novo. Para funcionar um monte de coisa que estava em sobrecarga. Olha que legal. Quando você descansa, pelo menos fisicamente, a sua mente continua trabalhando, mas o processo vai em outro nível, ele vai fazendo backup, né? Vai fazendo um monte de coisa bacana. E o nosso organismo é fantástico, a gente acaba não percebendo essas coisas. Então, por isso que a gente traz aqui uns comentários, umas provocações, para a gente pensar, refletir melhor. Que tipo de programação eu estou fazendo para a minha vida? Que tipo de programação eu estou fazendo? Que tipo de trabalho eu estou desenvolvendo? Com que objetivo? E se eu tiver objetivos mais legais em fazer, não por fazer, mas fazer porque vai ser útil para alguma coisa, e uma coisa boa, fica muito legal. Então a gente começa a ter aí uma sensação diferente de como a gente pode tentar trabalhar. Muita gente reclama do tipo de trabalho que tem. Acha que não é reconhecido, que o trabalho dele é muito ruim, né? E as pessoas, se fizer bem o seu trabalho, aquela coisa vai ser um crescente de coisas legais. E você vai fazer uma parte, outro faz outra parte. Então, reclamar demais do que você está fazendo tem dois motivos. Ou você revê o que você está fazendo, ou tenta mudar, porque viver a vida inteira reclamando é muito chato. E o que você fez para mudar isso? Ah, mas não tem jeito, e não sei o quê. Jeito sempre tem, nem sempre é o melhor possível, mas jeito tem vários. Então, eu lembro de uma vez um professor de física perguntou aos alunos para fazer uma prova dizendo: como é que eu posso medir a altura de um prédio com um barômetro? E os alunos responderam, e um respondeu o seguinte, que ele amarraria a corda num barômetro, desceria do alto do prédio até o chão, quando ele tocasse o chão, marcava a corda, media a corda até a altura do prédio. E o professor deu 0 para ele. Ele pediu revisão de prova. Falou: por que 0? Está certo, a minha medida está certa. Falei: não, mas você não usou a física. No projeto dizia como medir o prédio com barômetro. Eu medi. Não falava que era para usar com a física. Mas não pode. Chamaram um professor de física aposentado da USP, ele veio aqui e foi conversar lá, olhou a prova, o moleque está certo. Ele mediu o prédio. Ah, mas não era o que... Não, você não falou que era para usar a física? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o garoto e pedir para ele dar uma explicação para a gente aqui. Né? Ele vai explicar e aí tudo bem, a gente aprova, legal. Aí chamaram o garoto, você tem 3 minutos para explicar como é que você pode usar um barômetro para medir o prédio. E o moleque ficou olhando para a cara dos dois, assim. Tinha 3 minutos, ele ficou esperando. Quando faltava 2 minutos e meio, o professor mais velho perguntou: você não quer responder? Você desiste? Ele falou: tem tantas maneiras, não sei qual que vocês querem. E aí o professor curioso: como é que você podia medir? Bom, num dia de sol, eu coloco a sombra do prédio, faço uma regra de 3 com a sombra do barômetro, eu tenho a altura do prédio. Eu posso subir no prédio com o barômetro e um cronômetro, solto o barômetro, cronometro, o tempo que ele levar para cair, coloco na forma da distância, da velocidade, da aceleração da gravidade, eu tenho a altura do prédio. Eu posso pegar o barômetro, dar de presente para o cara que fez o prédio, ele me dá a planta de presente e eu fico sabendo quanto é o prédio. Eu não aguento mais que me ingesse o raciocínio, tem que ser do jeito de vocês sempre. Não pode pensar diferente. E é muito legal pensar diferente. Porque é assim que a gente começa a desenvolver novas tecnologias, novas maneiras de ver. E esse pensar diferente tem que ter um tostãozinho assim do que eu preciso, do que eu gostaria. Esse é o espírito das universidades. Era juntar ciências e conhecimentos múltiplos para que trabalhassem em conjuntos. Então, vamos supor, eu preciso de uma frequência de onda, de raio, para queimar um tumor que acaba dando lá dentro da pele da gente, e eu quero que destrua só a célula ruim, que não destrua a outra. Ah, mas essa frequência eu não tenho. Não interessa que não tenho, eu preciso dessa frequência, se vira. Eu não entendo nada de raio. Vai para o cara da física, desenvolve um raio desse. Eu preciso de um elemento químico que desprenda dessa maneira quando chegar no duodeno, não no estômago. Eu não entendo de química, o cara da química vai fazer isso, o cara da pesquisa vai fazer. Não, mas aqui é o meu laboratório. Eu vou fazer, minha linha de pesquisa não é essa. E a sua linha de pesquisa está servindo para... De repente você tem demandas que podem ser muito interessantes do que a gente quer com um objetivo maior. Se vocês fossem do CNPq, vocês liberariam verba para essa pesquisa? Vamos estudar a contração da pata do caranguejo. Então, eles foram fazer um estudo da contração da pata do caranguejo. Vocês iam, vamos dar um granão para esses caras aqui, foi lá no Japão, um pouquinho mais alto. Desculpa, o pessoal do fundo, quando estiver ouvindo, faz assim que eu... Ok, melhorou agora? Espera aí. Estou testando o microfone, está bem direitinho. Então, vamos lá. Então, vocês liberariam grana para liberar a contratura da pata do caranguejo?
Parece um negócio meio esquisito, mas isso deu um remédio fantástico, são os bloqueadores do canal de cálcio. Se alguém não tivesse pensado nisso, seguramente a gente não tinha essa classe de remédio. Então, muito cuidado, que pode ir muito mais além. E aí a coisa às vezes fica meio complicada. Por isso que é interessante trocar os saberes e não achar que a gente sabe tudo. E isso é um problema muito sério. Como a gente fala cada um a sua linguagem própria, né? Um fala mediquês, outro fala enfermeirês, outro fala tecniquês, outro fala, né, filosofês, e fica uma complicação danada. Quando a gente consegue falar de uma maneira mais inteligível, todo mundo acaba conseguindo coisas fantásticas, né? Muito bem. Apertei o micro errado, olha lá. É tanta opção aqui que a gente não está acostumado com essas coisas. A questão das lideranças, né? A liderança ela pode momentaneamente subir para dar uma olhadinha para o horizonte e a seguir volta e ajuda, né? Não é só... Porque quem faz bem tem que deixar exemplos. Mas exemplos fazendo, gente. Porque depois que o cara cresce na escala, ele só manda. E ninguém vai mais, ele não faz mais. Ele fica bom naquilo, faz aqui, ó, você está ruim aqui, isso aqui, faz só reunião, só mando. E o que eu estou fazendo? Porque é legal o pessoal ver trabalhando, ver como que você faz, ver como é que você interage. E aí fica bem melhor. Olha que chique. Isso aqui eu vou levar... É bom para o hospital também, isso aqui. Como é que chama isso aqui? Passador, né, de slide? Esse passador eu vou levar para os pacientes, porque aí passador, pelo menos, deve melhorar mais, né? Porque lá a gente também brinca de pesquisador. Onde é que dói? Né? Pesquisador, tem é terrível, né? Bom, vamos lá. Aí o pessoal é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Vai fazer o quê, né? Então, eu acho que quem está momentaneamente na coordenação, um monte de coisa, isso é momentâneo mesmo. Será que eu estou criando uma linha de equipe que possa tocar isso adiante quando eu não estiver mais aqui? Ou fica aquela situação que isso aqui é meu, depois que eu pifar, aí vai ser difícil porque essa linha não vai para frente? Não vai para frente porque eu também não passei para ninguém. É uma insegurança danada, né? Eu tenho receio de um monte de coisas, quando é mais interessante você ir adiante. Eu fui numa empresa falar um pouquinho para o pessoal, e o dono da empresa, que é uma empresa multinacional e interessante, e o cara falava que ele se sentia como aquele chinesinho que fica com aquele prato, né? Roda o prato, ele consegue rodar 10 pratos ao mesmo tempo. Quando ele está acabando o 10º, ele volta para o primeiro e vai rodando. Ele se sentia o cara que roda os pratos. Eu achei aquilo uma idiotice, mas eu fiquei, o que eu vou falar depois dele? Vai ficar chato eu falar o que eu tenho que falar, mas tudo bem. Ele falou, mas eu me sinto o cara que roda o prato. Eu falei, bom, por que ele continua rodando o prato? Porque isso dá status. Ele é um dos únicos caras que roda 10 pratos de uma vez. Ele se mostra fazendo isso. Se ele chegasse para alguém só, que roda o prato, você segura esse aqui. Rodar prato é assim, você roda esse aqui, você já pode rodar 2. Daqui a pouco tem gente rodando um monte de prato, eu vou fazer outra coisa mais interessante. Porque essa eu já descobri como faz. O que eu tenho que fazer daqui para frente? Não, mas eu continuo falando aquilo que eu descobri e continuo fazendo a mesma coisa. Multi-aplicações da mesma coisa. O conhecimento científico, a gente fala para os alunos, ficam meio chateados, mas é verdade. Ele cresce astronomicamente. O que presta é pouco. Se você fizer uma triagem legal, estão repetindo experimentos que o outro já fez. Só que a casuística de um lado, a casuística do outro, aqui eu fiz esse aqui, usei uma ferramenta um pouquinho diferente, e aí você publica também, que o importante é publicar, né? Não importa que a besteira que você escreva. Mas aí o pessoal ganha status, publicou tanto, você espreme e não dá um trabalho decente. Mas é só para a gente ver que a gente às vezes perde tempo lendo coisa que não precisa. E tudo isso leva um tempo danado da nossa vida, e a gente pode fazer coisas melhores, né? Às vezes as pessoas que, quando vocês vão dar consultoria, o pessoal não sabe muito bem como funciona esse negócio. Eles também nem sabem nem pedir direito, né? Aí faz aí um projeto para mim, que é isso aí. O que você quer? Não, é um projeto aí que pega o computador e ajusta, mas ajusta o quê? Não, então, você desenvolve aí para mim. O cara nem sabe pedir, que você vai falar o quê? O que esse cara quer, meu? Ele não consegue falar A com B, e você fica com aquela sensação, o que esse cara está fazendo aqui? Caminhos mais rápidos, diferentes. Ah, mas assim é meio complicado. E a gente acha que pode ser muito mais simples. Eu lembro de uma situação que é a seguinte, imagina que no andar de cima nós temos uma lâmpada lá, alguns já conhecem isso aí. Tem uma lâmpada no andar de cima. E aqui eu tenho 3 interruptores, 1, 2 e um terceiro interruptor aqui. Eu só posso subir uma vez no andar de cima. Eu não tenho ninguém junto comigo. E eu gostaria de saber qual dos 3 interruptores acende a lâmpada lá de cima. Quem já conhece essa aqui? Essa é uma coisa bem antiga. Quantas maneiras você tem de responder isso? Tem pelo menos umas 4. Vocês responderam com quantas já? Quem já sabe uma, pensa nas outras. Ok? Então, vamos lá. Tem várias maneiras de fazer isso.
Então, como é que eu posso fazer? O pessoal que já conhece, dá um tempinho para o pessoal que não conhece e tentar ajudar no pensamento. Então, eu não acendo lâmpada nenhuma nesse andar, não fico sabendo onde acendeu, e eu tenho só uma opção de ir lá para cima. E uma das respostas mais brilhantes foi uma criança de 8 anos que me deu. Eu achei aquilo fantástico. De uma lógica fantástica. Então, quais são as maneiras que eu tenho para saber qual interruptor acende a lâmpada de cima? Vamos lá. O pessoal que já conhece, dá um tempinho e vai pensando em outras possibilidades. E aí, gente? Eu também já ganhei um prêmio, eu estava falando aqui para o Rafael, ganhei o prêmio de TI. Técnica de improviso. É diferente do que a gente... Esse negócio de sigla me incomoda muito, porque o pessoal fala um monte de sigla que acha que todo mundo conhece o que é aquilo. É que nem quando você convida um professor para vir para a Unicamp, vai ser lá na Legolândia, o cara nem sabe onde fica a Legolândia, muito menos o guarda da portaria, que tem a menor noção onde fica o quê, né? E aí fica todo mundo perdido na Unicamp se vê. Como é que a gente faz, então, para saber que lâmpada, como é que acende lá? Sugestões. Vamos lá. Não, um pouco mais, fala um pouco menos gente ao mesmo tempo, senão eu não consigo perder as ideias aqui. E aí? Sugestões. Acendeu os 3. Plaft! Aí eu chego lá em cima, está acesa, mas eu não fico sabendo qual é que acendeu. E aí, o que mais que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos, gente. Eu ia ficar muito preocupado se, quando a gente dá aula para vários tipos de escolas, inclusive, né? E você dá um desafio, o pessoal fica olhando, eu falo, O mundo é feito dessas coisas, aqueles que vão atrás de soluções e aqueles que esperam que os outros mandem. Aqueles que esperam que os outros mandem até aposenta sim, mas tem muita dificuldade de criar coisas novas. Ele simplesmente repete coisas. E ele acaba não tentando criar a partir dos desafios que ele tem. E aí, sugestões? Vou contar do garoto de 8 anos. Faço um furo no teto até ver a lâmpada. Eu venho aqui, acendo e olho. Está errado, moleque? Dentro da lógica dele está fantástico. Só dou uma sugestão para você. Suba, já que você pode subir uma vez só, suba e fura de cima para baixo. É mais fácil de furar e você sabe exatamente o que está embaixo da lâmpada. Vai ser mais fácil quando você acender aqui embaixo. E brilhante a resposta do moleque. Isso é usar lógica. E ele usou de uma maneira muito simples. A gente pode usar a mesma coisa com vocês. O que vocês podem desenvolver para mim? Fácil. Com TI, fácil. O que eu posso fazer? Gente? Hã? Não ouvi. Não, aquele acende, eu não sei aonde. Embaixo não acende nenhuma com aqueles interruptores. Hã? Não, só tem uma. Se tivesse 2 pessoas, você ligar. Hã? Instala uma câmera. Coloca uma câmera olhando para a lâmpada, desço com o cabo, coloca aqui embaixo, beleza, acendo e vejo qual que acendeu. Perfeito. É outra maneira. Posso colocar um jogo de espelhos, né? Dá um trabalho maior, mas a câmera é muito mais fácil, né? E aí eu deixo a câmera lá, instalo o cabo para cá, no monitorzinho, beleza, descobri, né? Então já temos 2 maneiras diferentes, olha que legal. Podemos fazer os espelhos, 3 maneiras diferentes. A resposta que o pessoal normalmente comenta, essa eu acho que o pessoal conhecia, é a resposta que você faz o seguinte, você acende um interruptor, faz check, deixa aí por volta de uns 5 minutos, apaga, check, liga o segundo e sobe. Se tiver aceso, é o segundo. Se tiver apagado, você coloca a mão na lâmpada. Se ela estiver quente, é o primeiro. Se estiver apagada, possivelmente estiver fria, provavelmente é o terceiro, ou a lâmpada pode estar queimada. É sempre bom ter diagnóstico diferencial também, porque senão a gente fica meio complicado. Essa história de tecnologia, eu trouxe um equipamento altamente sofisticado aqui para vocês, dar uma olhadinha. Eu vou precisar um pouco da ajuda de vocês aqui. Meu porta-ceio não segura. Pode deixar. Falou, meu. Alta tecnologia. Olha só. Eu vou precisar da ajuda agora de vocês. Aqui tem um pompom, que cor? Vermelho. Que cor? Vermelho. Aqui? Aqui? E aqui? Esse é um problema sério. A gente acha que já sabe o que vai acontecer, já se antecipa, nem espera a pessoa falar que ela quer, mas já sei. Esse equipamento sofisticado, quando você puxa o pompom vermelho, sobe o amarelo. Desconfia que tinha um fio que ligava um ao outro. E na analogia, puxei o amarelo, subi o vermelho.
tinha praticamente certeza que tinha um fio que ligava um ao outro. E depois de ler muitos livros de autoajuda, descobri que quando eu puxava o vermelho, o amarelo subia. Esses livros são interessantes, eles explicam uma coisa que você já sabe, né? É interessante. Ele ajuda, acho que o autor, né? A autoajuda. Ele deve melhorar bastante essa situação. Mas, de qualquer maneira, fiquei confuso quando puxava o azul, subia o vermelho. Desconfiei que tinha um fio, passava para o lado de lá. Por analogia, puxava o branco, subia o azul. Quando eu puxei o azul, subiu o vermelho. Mas quando eu puxei o amarelo, subiu o branco. Aí já desconfiei que tinha um outro fio que ligava para cá. Só fiquei confuso quando eu puxei o amarelo. Esse subiu o amarelo. Tem outro fio que passa para cá. Deve ter uns 50 fios que passam aqui pelo menos. E quando eu puxo o branco, sobe os dois. Tem jeito, tem mais fio que eu imagino. Quando eu puxo esse também, sobe o branco. E quando eu puxei o amarelo, eu falei, quer saber uma coisa? Eles não ouviram o negócio lá. Não quer saber. Eu tinha certeza que estava cheio de fios. Muito cuidado com as nossas certezas. As nossas certezas não temos que visar a nossa. A gente faz isso também na área médica. Um tratamento que é sensacional hoje vai ser motivo de risada depois. Mas é isso? Que absurdo. Tem coisa muito mais moderna e melhor para a gente fazer. A gente sempre fala também que a tecnologia pode ficar muito cara. A gente vai ter dificuldade de poder bancar essas coisas. Então, quando você tem algum dinheiro, por exemplo, às vezes a gente não tem tanto dinheiro. Mas se você fizer o seguinte, pegar o dinheiro, é bem provável que eles possam usar melhor. A gente às vezes não usa tão bem. Eu vou ensinar vocês como é que a gente usa relativamente bem. Algum dinheiro, 100, 200, 300, 400, 500 e 600. Esse 300 dinheiro, vou comprar alguma coisa, vou comprar um equipamento novo. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aí o filho, pai, compra um sorvete, não, estou com o dinheiro contadinho. Eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tocou o telefone, um amigo meu, era uma instituição de caridade, ele pegou e doou algum dinheiro para que eles comprassem lá mantimento. Um aviso de ganho de roupa e uma crédito de roupa de 100, 200, 300. Ficou com quanto? 100, 200, 300, 400, 500 e 600. E esse cara me falou que quando o dinheiro vem por consequência do seu trabalho, ele rende mais. O problema é quando você faz conta de dinheiro que não vai entrar. O dinheiro nem trouxe, já gastou antes. Aí o cheque especial, quando chegar a férias já pago, e vai ficando todo enrolado, vai ficando fazendo conta, e compra um monte de coisa que não tem necessidade. Tem uma televisão em casa, ninguém conversa mais. Nem Jornal Nacional, nem novela, nem futebol, nem vai deitar que vai ter que levantar cedo. Ninguém conversa mais. E ali tem uma televisão, ninguém conversa, que é uma agora para o quarto, outra para a sala. E às vezes está a mesma coisa, volta no canal tal, então ela volta. Não entendo muito bem das coisas. 100, 200, 300, 400, 500. E quando você vai ver, ele falou que quando você pega aquele dinheiro, 100, 200, 300, ele pode voltar muito mais rápido para a sua mão. 100, 200, 300, 400, 500. Eu achei legal. Quanta coisa supérflua a gente compra, né? A gente vai naquele impulso numa cidade, vê um negócio, vou comprar, legal, um negócio de pedra sabão. Um mico aqui, pesado pra caramba, quebra fácil. Alguém aqui já foi viajar e comprou um berimbau? Aqui não é um mico, gente, não foi viajar. Um dia eu vou tocar essa desgraça. Aí vem você e o berimbau, não cabe no avião em cima, né? Aí vai você e o berimbau na pista. A aeromoça já tem um lugarzinho para guarda-roupa, já bota o berimbau ali, você chega em casa, bota o berimbau na sala e faz aquele som inédito. E aí, daqui a pouco o berimbau já saiu da sala, vai para trás de uma porta, qualquer, alguém quebra o berimbau, graças a Deus, não faz diferença nenhuma. Aquele berimbau, nunca tocou o berimbau, mas aquele impulso, vou comprar. É que nem para baixar programa, né? Pô, isso aqui é legal. Aí começou isso, já que só eu baixei, eu sou um idiota. Então eu convido mais uns 3 ou 4 para fazer a mesma coisa, e aí eu falo, viu que legal? Assim que é o melhor. Não, mas aí eu toco quanto? Né? E aí o pessoal baixa um monte e nunca usou. Né? Mas baixa um monte de tranqueira, lá depois vai ter que arrumar mais memória. Porque não está dando certo, também usa um pouco. É só para a gente ver como a gente que mexe com essa área, já usa mal. Né? Calcula aquele que nem sabe usar direito. 100, 200, 300, 400, 500. A gente falou que quando você não se apega tanto, 100, 200, 300,
ele pode voltar mais rápido para sua mão. Já vou passei a tarde inteira aqui na concessionária aqui na 100, 200, 300 e ainda sobrar 100. Já que eu aprendi isso para vocês, pelo menos a questão da grande a gente resolve de uma outra maneira, né? Só para a gente ter uma base, algumas coisas são meio complexas de fazer. Pensar diferente. E pensar diferente exige que você faça algumas coisas. Pode. Muito legal, obrigado, hein? Esse é o famoso mala, né? O cara fala para lá, baixo, né? Então vamos lá. Pensar diferente, gente. É muito legal você poder pensar diferente. Como é que eu posso fazer isso? De que maneira que eu acendo a lâmpada? De que maneira que eu faço tal coisa? Que caminho eu posso usar diferente daquele? Se a gente só repetir as mesmas coisas, a gente pode até entender, mas fica muito esquisito. Eu lembro, eu gostava de jogar vôlei. E aí, não podia atacar da linha dos 3 metros, tá certo? Quem está atrás não pode bater dali. E eu tenho um amigo comum com o Bernardinho, no tempo que ele era técnico na seleção feminina ainda. E aí, eu bolei uma jogada e passei para ele passar para o Bernardinho. E deu certo, só que estragaram minha jogada. Você não pode pisar na linha dos 3. Então, aqui é a linha dos 3, aqui é fora da quadra, né? E a rede está ali, mais ou menos, onde está a água. Então, o que você fazia? Eu estou na linha de trás, eu posso correr por fora da quadra. Eu corria por fora da quadra, pulava do lado da rede e batia. Não pisei no retângulo. Ok? Está na regra. Não pisei. Aí o pessoal, e você puxava a marcação para lá, né? Os atacantes vinham para cá, e você entrava no canto, que ninguém sabia que você ia atacar por lá. E aí fala, não pode, mas por quê? Diz que não pode pisar. Aí, a partir daí, começaram a pontilhar a linha dos 3. Ela é pontilhada, você não pode mais passar por lá. Mas foi uma jogada bolada. Como é que você pode fazer diferente uma coisa que você faz? Como é que eu posso fazer uma jogada diferente no futebol? Imagina 2 colegas meus do Becks, e eu sou atacante, o cara vai bater o escanteio, eu saio correndo, meto a mão no ombro dele e vou cabecear lá em cima. Pode ou não? Lógico que pode. É o jogador do meu time, não fiz falta. E já imaginou que altura eu vou chegar? Dura é o cara cruzar na minha cabeça, no tempo certo. Porque o pessoal não tem precisão nenhuma, mas é uma jogada diferente. Um campo daquele tamanho não dá para inventar jogada diferente. No basquete tem, no handebol tem algumas, é bem pouca também. Mas é só questão de alguém pensar diferente. E aí começa a fazer coisas bem melhores do que a gente imagina. Atitudes são importantes, né? O que a gente faz para preservar, evitar que tenha um estrago maior. O tipo de games que a gente pode desenvolver, o tipo de aplicativo, que pode ser muito mais instrutivo e construtivo do que simplesmente aqueles que fazem com que as pessoas só passem o seu tempo e não consigam fazer muita coisa. Como é que você se sente no seu trabalho? Muito pequeno para o universo de coisas, ou muito grande para o local que você está trabalhando no momento? Eu tenho muito mais potencialidade do que isso, por que não me aproveito melhor? Então, às vezes, as pessoas se sentem assim, de um jeito, de outro, e depende um pouquinho de cada coisa. Modificar as coisas é bem interessante, aprender a fazer coisas diferentes. Você pode... Difícil passar por quem você não é. Quando você começa a querer passar por coisa que você não é, isso soa falso. E perde credibilidade. Então, com o tempo, vai ficar muito chato ter essa circunstância que você se faz de grandão e as pessoas, quando convivem com você, veem que você sabe muito pouco. E é muito desagradável essas coisas também. Ousar e ir adiante. Ir para frente, passar os obstáculos, fazer de uma forma diferente. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer aqui mais. Tem aqui quatro cores de lápis. Escolhe uma, por gentileza. Essa. Deixa eu só pegar a sua carteirinha aí um pouquinho. Vou desenhar um negocinho aqui para você colorir aqui, tá legal? Dá uma pintadinha no peixinho aí.
Você escolheu a cor que você quis. Ah, que chique. Vai ter que um Nemo aqui, né? Escolheu essa cor laranja. Tá aqui. Deixa eu colocar a musiquinha aqui. Plano B. Viu qual que é a plano de improviso? Você vai fazer outra coisa. Não está funcionando isso. Não está saindo ainda aqui fora também? Não, ele não está saindo. Transformar a vida da pessoa também. E transformando as coisas, fazendo com que as coisas adquirem vida. Desligar. Esse também não melhorou muito, hein? Isso. Transformações. Coisas que você pode fazer, fazer com que a vida das pessoas seja diferente, ter outras oportunidades, modificar da melhor maneira possível aquilo que você acredita que vale a pena. E a gente faz isso. Vocês mexem com sonhos, mexem com situações difíceis, situações mais complexas. Essas transformações são importantes. Um lencinho. E você transforma esse lencinho num ovo. Logicamente que é um ovo com um furinho. E você vê o lencinho ali. Ok? Então, como faz essa mágica? Essa, pelo menos, dá para explicar para vocês como é que faz de uma maneira muito simples. Pega um ovo com um furo, coloque o lenço aqui dentro, vire para você o lenço e o furo, e aí o que você faz? Você pega e remove o lencinho. Então, para isso eu preciso de um lenço e um ovo com um furo. Vire o furo para você. Segure o lencinho despretensiosamente e coloque dentro do ovo. Coloque bem dentro do ovo. Soca bem lá no cantinho. E aí você fala assim: acabei de transformar o meu lencinho num ovo. Logicamente que o ovo tem um furo. Agora o que é legal é você poder tirar o furo do ovo. E quando você tira o furo do ovo, você, que era uma coisa tão simples, transforma de uma outra maneira. É importante também não fazer muito estrago. Tentar não quebrar a gema, não quebrar as outras coisas. E a vida pode ser feita dessas coisas assim. Transformações, acreditar que isso é possível, ir atrás, tentar fazer melhor. E é assim que a gente vai conseguir fazendo a diferença no nosso trabalho. Gostar do que faz, se envolver com isso, fazer da melhor maneira possível. Não é muito questão de sorte, não. As pessoas acham que as coisas são só feitas de sorte. Eu trouxe aqui 2 dadinhos.
Qual que você quer que fique comigo, esse ou esse? Da esquerda ou da direita, qual que você quer? Esse aqui comigo? Então, deixa esse aqui. Esse comigo? Esse aqui pode ficar contigo? Acerta bem, vira a mão ao contrário. Que cor é o dado que nós estamos segurando? Bege. E os pontinhos? Pretos. A gente tem, às vezes, certeza de algumas coisas. Podia soprar aqui a minha mão? A gente tem convicção que domina um monte de dados e nem sempre a gente domina esses dados. Em compensação, tem muita gente... Podia virar sua mão? Uau! E está com os dois dados ao mesmo tempo. Então, a transmissão também se faz de uma maneira muito rápida, né? Transmissão de dados, um monte de coisa. E tem uma brincadeira que eu faço com as crianças do hospital, que é a seguinte. Essa é uma das mágicas mais rápidas que eu já fiz. É uma velocidade fantástica. As crianças não gostam muito, mas vocês vão achar muito inteligente. Se puder me ajudar, por gentileza, colocar sua mão assim, colocar o dado, fecha a mão, pode fechar a outra também, e num passe de mágica ele passou para a mão de cá, já voltou para cá, pode abrir essa, fantástico. Você viu que velocidade impressionante, ele vai e volta numa dinâmica fantástica, a gente às vezes não percebe. Então, poder rir das nossas bobagens também é muito legal. Só que quando a gente vê o erro, a gente procura empurrar para o outro. A gente dificilmente assume, ou para as nossas coisas. Você está dirigindo o carro, o câmbio arranha? Nunca você, a embreagem está uma porcaria. Esse câmbio está duro. Daqui a pouco você troca de marcha outras vezes, não arranhou, aí tudo bem. Consertou o câmbio? Não. Mas eu não assumo que eu não dei o tempo certo de passar a marcha, fiz uma coisa atrapalhada. É mais fácil colocar a culpa no resto, né? Nos outros, nas outras coisas. Muito bem. Aqui tem uma florzinha muito conhecida de alguns, que é chamado girassol. É chamado girassol porque quando o sol nasce, ele vira para o lado do sol, acompanha o sol ao longo do dia e no pôr do sol ele vai para o outro lado. Não é assim que funciona? E um dia me perguntaram qual que era a semelhança do girassol e a espiritualidade, a evolução das pessoas. Eu falei, os dois buscam a luz. Né? Mesmo uma semente que você joga lá no fundo da terra, ela busca a luz, vai tentar subir. Então, buscando a luz, você pode clarear melhor os seus espaços. Aí me perguntou, e o que acontece quando não tem sol? E na minha santa ignorância, falei o seguinte, que quando não tinha sol, ele ficava murchinho. E aí falaram, você nunca viu uma plantação de girassol? Eu falei, já vi em foto, já vi algum outro girassol perto, mas uma plantação nunca tive perto. Eu falei, é um pouco diferente. Quando não tem sol, um girassol se volta para o outro. E com isso você consegue manter as energias por muito mais tempo. Naquele período sombrio, naquele período, às vezes está muita chuva, não tem sol, eles mantêm a energia deles, da plantação toda, passando energia de um para o outro. E quando a gente fizer isso entre os nossos pares, tanto de trabalho, da vida, talvez seja melhor. Quando você consegue passar um pouquinho, você consegue diminuir um pouco as diferenças. Você consegue melhorar um pouquinho o astral de quem está do seu lado. E o ambiente vai se transformando. Veja que o girassol tão cabisbaixo já está menos. E se a gente acreditar nisso, pode ficar bem legal. E com o tempo pode se transformar de uma maneira bem bacana e você deixar o teu ambiente de trabalho muito mais gostoso, muito mais harmônico, fazendo as coisas com mais tranquilidade. E com menos tarefa para cada um. Se eu achar que só eu sei fazer, e também não treino ninguém para fazer, eu vou ficar que nem o cara do prato lá, achando que só ele sabe rodar 10 pratos. Quando eu pude ensinar a rodar 2, 3, 4, e consequentemente todo mundo aprenderia bastante com isso. Para terminar, que eu já falei bastante, as pessoas às vezes colocam que a pessoa teve muita sorte na vida, teve muita coisa, e a gente vai conversar um pouquinho, essa questão de sorte, eu falei do dado. Quantos lados tem o dado mesmo? Quantos lados tem um dado? 6. Aqui eu tenho o número. Aqui o número 2. Aqui o número 3. Aqui o número 4. Entendeu direitinho? É uma coisa bem prática, versátil. Então veja só. 1, 2, 3, 4. Essa também eu vou explicar para vocês. Pega uma cartolina, pinte um ponto vermelho no meio e pinte outro ponto vermelho aqui. Quando você coloca a mão aqui, você vê o número 1. E aqui, mentalmente, você tem a imagem do 3.
A mesma coisa do outro lado. Um ponto aqui, outro ponto aqui e um terceiro ponto aqui. Palpou aqui, parece 2. E aqui parece 4. Entenderam direitinho? Vou repetir pela última vez. Aqui tem um objeto que muita gente já conhece. É o último número para a gente pensar nisso. Alguns têm a chance de conhecer. Isso já foi muito desconhecido. Hoje é muito fácil, todo mundo já viu isso em algum lugar. Mas quando eu fiz isso a primeira vez, há uns 20 anos atrás, fiz para professores, doutores, mestres, pós-doutorado exterior aqui na Unicamp. E perguntei, o que é isso? E as respostas eram bem estranhas. Você sabe o que é isso? O que parece? Pode inventar o que você quiser. Normalmente, os adolescentes falam com mais rapidez. Vibrador, né? Parece um monte de coisa. Uns acham que é preservativo de idoso, que já vem duro. É interessante isso, né? Bacana. Uns acham que é válvula de rádio antiga, né? Uns acham que é um porta-tempero, pode ser um monte de coisa, né? E eu perguntei isso para esses professores, doutores, eles falaram as mesmas coisas. Lâmpada mais moderna, válvula, um monte de coisa. E uma menina, filha de um deles, que tinha por volta dos seus 12 anos, falou assim, eu sei o que é isso. O que é isso? É uma garrafa de Coca-Cola de 1,5 litro. E todo mundo deu risada da menina, e deu risada da própria ignorância. E por quê? Porque eu perguntei para ela, onde é que você viu isso? Eu fui com a escola visitar a fábrica. E a menina de 12 anos ensinou professor, doutor, mestre, pós-doutorado no exterior. Para aprender independe da idade. Independe do grau de escolaridade. Basta ficar com a parabólica aberta que a gente aprende muita coisa. Eu trouxe aqui uma garrafa que todo mundo vai entender por quê, que é muito mais fácil e conhecida desse jeito. Assim todo mundo reconhece, né? Veja que o bocal é o mesmo. Isso é chamado PET ou pré-forma. Ele passa numa máquina, na verdade, com lâmpadas que aquecem o material, insufla ar sob pressão, e expande. E o molde externo vai dizer se essa garrafa vai ser lisa ou trabalhada. Desse jeito todo mundo conhece? Que nem as pessoas. Quando as pessoas são grandes, bonitas e vistosas, todo mundo sabe quem é. Mas antes de ser grande, bonito e vistoso, era assim, ó. Uma série de etapas ocorreu até chegar naquela forma. Não adianta nada ser grande, bonito e vistoso, porque depende do conteúdo que eu coloco dentro. Se eu colocar um refrigerante marca ruim, isso é uma porcaria. E que conteúdo cada um coloca aqui dentro e aqui dentro também. Além disso, tem outra coisa que me preocupa, que são os rótulos. Quando você coloca um rótulo, você identifica uma marca, um produto. Pior é quando você coloca o rótulo nas pessoas. Lá vem o chatinho, lá vem o da rifa, não quero nem ver, lá vem o comilão, lá vem o desonesto, lá vem o mulherengo, dependendo do rótulo que você coloca, fica difícil tirar o rótulo depois. Arruma um rótulo desonesto, fica que você não é. Não, foi um momento de fraqueza, de mulherengo, não, isso foi só aquela época. Até você provar que mudou, vai um certo tempo. Rótulos que você coloca nos outros. E que rótulo você coloca em você mesmo? Então, para isso, eu trouxe outra garrafa aqui, que também é conhecida. A diferença dessa para aquela, é que essa aqui está cheia. Além de estar cheia, o rótulo é aquele rótulo impresso, ele não é descartável que nem aquele. Ele não sai daqui. Ok? Então está aqui a garrafa cheia com o rótulo impresso. Muita gente adquire rótulos na vida difíceis de serem retirados, por problemas que já passaram anteriormente. Difíceis de tirar. Essa marca todo mundo conhece, famosa, líder de mercado, líder de audiência de produtos. Só que o rótulo não sai dali. Todo mundo conhece o barulhinho que faz quando abre a garrafa, o tal do... a cosquinha no nariz, mas o rótulo está aqui, marcante e não sai de lá. Então eu gostaria que essa imagem ficasse com vocês. As pessoas podem adquirir rótulos da vida, difíceis de serem retirados, mas ela pode mudar. E provar para os outros que mudou com as atitudes, não com o fato. Por isso que eu gostaria que essa imagem ficasse com vocês, para dar a chance que as pessoas que, mesmo que tenham feito algumas coisas, possam se redimir, assim como a gente mesmo. Tirar esse rótulo e fazer melhor. 1, 2, 3.
Fazendo isso, é bem provável que a gente transforme as coisas de um jeito bem bacana. E hoje em dia, obrigado. A gente vive tudo descartável. Copo descartável, garrafa descartável, postos de trabalho descartáveis, afetividades descartáveis. Mas as pessoas não são descartáveis nem vazias. Todo mundo tem alguma coisa boa dentro de si que possa ser tirada, melhorada. Se você acredita nisso, é bem provável que você consiga tirar dentro de cada um o que cada um tem de melhor. Não precisa acreditar, né, gente? Se você acredita mesmo, é bem tranquilo. Pessoal, muito obrigado. Da oportunidade de estar aqui com vocês. Que vocês tenham uma excelente jornada de vida e que sejam muito úteis nos projetos de vocês, que façam coisas que sejam bem utilizadas pelas pessoas para o lado melhor possível que cada um possa desenvolver. Que vocês sejam bem iluminados nesse sentido e façam os melhores trabalhos. Obrigado pela oportunidade.